Minutos agora. Finalmente, né? A oscilação aqui foi grande na internet. Vamos conseguir aqui, na internet do meu celular, aqui, uma hora, se der uma alteração, nos perdoe, tá? Mas pelo menos pelo sinal aqui tradicional da antena da Rádio Universidade, 106,9. A gente começa hoje mais uma entrevista, hoje recebendo o candidato ao governo do Estado do Maranhão pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, Saulo Arcângeli. Saulo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião, à Rádio Universidade. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Saudação ao Adalberto, ao Mayra, ao Borges e a todos que estão agora nos escutando na rádio. Acho que agora voltou, né? Na rádio não caiu. Na rádio não caiu. Foi só no YouTube, tá? Mas a gente está aqui. Não foi culpa minha, né? Não foi culpa do PSTU, né? Não foi culpa de ninguém, não. Então, prazer, né? Vamos aqui conversar um pouco aí sobre as eleições de 2026 e a nossa candidatura. Mais uma eleição, né? Mais uma eleição. E qual o contexto agora, né? Ou ele se mantém, digamos assim, né? De uma tradição política que a gente tem aqui no nosso estado, no nosso Brasil. Falando especificamente, né, partidos que têm a causa revolucionária, né, como o PSTU, em mais esse pleito. A gente sabe que nós vivemos ainda num momento de muita polarização, né? E ter uma candidatura do PSTU é muito importante, uma candidatura ideológica, né, no meio de toda essa confusão. O PSTU não fica esperando a Polícia Federal na porta de madrugada, não está metido em todas essas falcatruas, né, que estão representadas nessas três candidaturas, né, tanto do Eduardo Braide, como do Orleans Brandão, sobrinho do governador, como também no Felipe Camarão. Você tem uma mistura, né, aí não tem nada de ideologia. Inclusive, eles participaram do mesmo projeto aí há muito tempo, romperam agora por questões de poder, mas são responsáveis pela situação que vive o Maranhão. Eles vão dizer que não, né? Mas todos passaram pelas oligarquias, continuam mantendo as relações, a gente vê nas chapas, né? As próprias chapas aí que são montadas para Senado, para suplente, a gente vê vice-prefeito, parente de não sei quem, está todo mundo no meio de uma oligarquia, né, que transformou o nosso estado, né, nessa situação, né, um estado que tem uma riqueza grande, né, não é qualquer estado que tem o segundo maior litoral do país, né, 42% do mangue do país, recursos naturais, né, recursos minerais, recursos da agricultura, mas, infelizmente, é um modelo, né, do estado do Maranhão de desenvolvimento para poucos, né, para grandes empreendimentos, né, para multinacionais, para essas oligarquias que ficam recebendo dinheiro público, né. Então, apesar de todas essas riquezas naturais, culturais, né, que tem o estado do Maranhão, né, essa riqueza não é dividida, né? Então, os trabalhadores que geram essa riqueza, né, o Maranhão, se a gente pegar aí no último período, nos últimos 10 anos, é o 7º estado de crescimento do PIB, né? Mas aí o PIB do Maranhão não é dividido, né? A gente vê as riquezas indo embora. O Maranhão, na Organização Mundial do Trabalho, tem uma função, né, que é fornecer matéria-prima, né? O Brasil também tem essa mesma função, né? Você tem que fornecer matéria-prima e grandes empreendimentos que têm causado muitos problemas sociais, né? Problemas do meio ambiente. A gente vê que é um estado onde você tem a maior devastação do país, né? Sim. Porque você tem o Matopiba, né? Que vai ainda mais... Está mais complexo agora, porque o governo Brandão aprovou a lei de terras, né? Onde pode ser negociado terras públicas, né? A lei da grilagem, né? Onde passou de 250 hectares para 2.500 hectares, para você poder negociar com agronegócio, com a grilagem. Então, é um estado, né, que você tem todas essas riquezas, mas é um estado que permanece com todas as desigualdades sociais, né? O estado do Maranhão, a gente tem que mudar essa realidade. E não vão ser essas outras candidaturas que vão fazer isso. Saulo, a gente está aqui em 8 horas e 25 minutos, a gente começou com um atrasozinho para começar 8h15, indo até 8h30, né, para dar uma isonomia de mesmo tempo para todos os
candidatos, né? São 8h25, portanto, a gente vai até 8h35, tá? Tá. Então, só pedindo para a gente ser um pouquinho mais objetivo, né, nessa resposta, para a gente aproveitar bem esse tempo. E lembrando que a gente vai ter um outro momento, claro, com as sabatinas aqui na Rádio Universidade também, na TV UFMA, claro, você vai participar e teremos mais tempo para desenvolver melhor. Voltando aqui para a questão da corrupção, que você começou citando, né? Assim, o PSTU ele é um partido que ainda não tem muita representatividade em termos de cargos, né? Deputados, enfim, senadores, prefeituras e por aí vai. Porém, partidos que estão um pouco mais próximos em termos de espectro de esquerda, né? Como o PSOL, também não são vistos, né, não são pegos nessas operações, né? Elas estão mais ligadas aí ao partido que é de conciliação, que é o PT, e os partidos de direita, enfim, que estão totalmente atolados, por exemplo, no caso Vorcaro, né, o Vorcaro Gate, né, como dizem. Enfim, mas não falta representatividade, justamente ter mais representantes, enfim, como é que vocês encaram isso com o passar dos tempos e fica aquela coisa, né? As pessoas estão entendendo. Hoje em dia a gente já tem a internet também que facilita muito esse alcance não só do PSTU, outros partidos também, mas sobretudo o PSTU que tem uma mensagem mais forte. Pois é, Adalberto, os partidos que têm uma linha ideológica, né, de esquerda, nosso partido é um partido socialista, né, que propõe uma revolução no país e no mundo, né, a gente tem uma restrição. Depois da última reforma política, né, porque a eleição não tem nada de democrática, né, a gente sabe disso. A gente participa, é importante, porque a gente faz o debate, queremos eleger, né, parlamentares, queremos eleger para o executivo, mas tem, né, todo um processo da burguesia nacional de não permitir, né, que a gente nem fale. Né? Então, hoje a gente não tem mais, que antigamente a gente tinha, né, um tempo de horário de TV, né, os recursos que são públicos hoje é um absurdo que é repassado para esses partidos políticos, nós não pegamos esses valores, né? Se a gente for comparar os quase 1 bilhão dos partidos da ordem, né? PT, PL, PV, né? E todos eles entraram nesse processo, até o próprio PSOL recebe um bom valor, né? A gente não, continuamos recebendo 3 milhões para o Brasil todo, para uma campanha de presidente, né, uma campanha a nível estadual, a gente sabe da nossa dificuldade, né, nós não temos avião para viajar, eles têm, a gente aqui até para sair para o Estreito dos Mosquitos não consegue sair, porque a ponte, né, aí a gente vai tentar pelo ferryboat também, a mobilidade é terrível, né, então é muito difícil fazer campanha, mas a gente, o PSTU mantém firme a sua ideologia, né, nós temos uma posição de oposição de esquerda ao governo Lula, né, porque nós não aceitamos o Mato Piba, que está acabando com o Maranhão, que é um projeto do PT, né, e a gente precisa da candidatura do Hertz para dizer isso, né, porque as outras candidaturas não vão dizer isso. O governo Lula, dos 600 bilhões para o Plano Safra, deu 520 bi para o agronegócio, é para acabar com o Maranhão. Então a gente tem que ter a candidatura do PSTU para dizer, a gente não pode esconder, né, os ataques que são feitos à Cássia, os ataques que são feitos a natureza no estado do Maranhão, os recursos naturais que tiram do Maranhão, né, o ouro, os minérios, a geração de energia, isso tudo ataca a natureza, ataca a vida das pessoas. A gente tem um estado onde você tem maior pulverização de agrotóxicos, onde a gente participou de um fórum, né, e a gente sabe que coisa terrível você ter as famílias, idosos, crianças dormindo e vem um drone, porque o drone que nem escuta, né, caindo em cima das pessoas morrendo no estado. É uma barbárie que a gente está vivendo. E a candidatura do PSTU é para isso, a gente não vai aceitar. Por exemplo, a gente vai decretar o fim da lei de terra do Brandão, a gente vai ter que decretar o fim da pulverização de agrotóxicos, nenhum outro candidato vai ter como fazer isso, porque eles estão no sistema, eles fazem parte dessa realidade do Maranhão, de 57% na informalidade, né? Você tem a menor média de 1.219 renda per capita do Brasil, né? A gente tem 45% dependendo do Bolsa Família, é um programa emergencial importante, mas é R$700 por família, é um absurdo viver por R$700. Então, tu tem que gerar trabalho e renda, você tem 270 mil pessoas que não têm moradia, então tu tem que ter um plano de obra para pensar na questão da moradia da população, saneamento, 57% só que chega água na casa da pessoa, né? 40% tem esgoto, apenas 19% é tratado, vai tudo para o rio, para o mar, e fica por isso mesmo, né? E aí
essas candidaturas estão só negociando para ver quem vai ganhar mais dinheiro depois, né? É tudo diferente. Então, a candidatura do PSTU é fundamental. A candidatura do PSTU é uma candidatura que a gente vai combater os poderosos. A gente sabe que não é fácil, mas a gente vai combater os poderosos, vamos combater essa realidade tão difícil que vive o Maranhão. Precisamos ter políticas públicas de educação, a saúde é privatizada, né, controlada pelos políticos, controlada pela MSE, que é uma empresa privada, que foi feita pela Rosiana, o Flávio Dino fortaleceu, a gente tem que ter concurso público, a gente tem 1,3 médico por 1.000 habitantes, é pior, né? E a população depende do SUS, 92,6% da população do Maranhão depende do SUS, tu tem que dar condições de saúde para essa população, mas não é utilizando a política, né, para favorecer, as pessoas furam a fila, né? Inclusive teve prefeito aqui do Maranhão que disse, eu tenho que ligar para Orleans para ele furar a fila e eu conseguir botar a pessoa. É um absurdo, o cara que fala isso, né, demonstra que tem uma corrupção, né, generalizada nesses grupos políticos que estão aí, a gente tem que mudar essa realidade, por isso que a candidatura do PSTU é necessária e fundamental para a gente organizar e colocar para a população que não vai ser a eleição que vai resolver, a gente tem a compreensão, que vai ser a organização dos trabalhadores, aqueles que geram a riqueza do nosso Estado, que é usurpada, né, por um grupo minoritário, por pessoas que nem moram aqui. Se a gente for ver a Vale, a Eneva e a Alumar, são grupos internacionais, pessoas que nem moram aqui, que tiram a nossa riqueza, né, deixam um lastro de ataque, né, à natureza e aos trabalhadores e trabalhadoras. Por isso que a candidatura do PSTU, tanto a nível local, o companheiro Hertz, a nível federal, tem essa tarefa. Nessa confluência aí de candidaturas no nível estadual, como a sua, e no nível federal, como a do Hertz, como é que vai ser, justamente, se forem eleitos, as questões relacionadas a algumas dessas políticas, né, que tu já citaste aqui, que foram implantadas, né, na maioria delas, pelo PT. É uma continuação, poderia continuar, enfim, qual seria a forma? Ampliar tudo, refazer do zero, como é que seria isso? Primeiro, a gente tem que ter uma renda de, no mínimo, salário mínimo, né? Não dá para Como fazer isso? Então, tem recursos. Por exemplo, o orçamento da União. 46% é para pagamento de juros da dívida. Já foi aprovada várias vezes a auditoria da dívida pública. Os presidentes não vetaram. Dilma vetou, Temer vetou, até o Congresso aprovou, porque sabem, né? Você tem uma dívida, né, que não se paga, 46% é só de juros e amortização. Você tem juros sobre juros, que nem pode, é inconstitucional, mas no Brasil virou uma loucura. O Banco Central com total autonomia para ter mais esquema do Banco Marshall, eles querem dar mais autonomia agora ao Banco Central, então a gente tem que ter políticas, né? Porque o Brasil está entre as 10 economias do mundo. O Brasil é um dos países que mais produz alimentos e não pode ter uma população passando fome, né? Com necessidade nutricional. Então, tu tem que mudar essa realidade. A gente sabe que combater essa estrutura não é fácil, por isso que a gente é necessário. Se eu eleger um Saulo, se eu eleger um Hertz, não vai ser com atitudes administrativas que a gente vai resolver o problema, né? Primeiro, se a gente eleger esses dois, é porque a gente está com uma base da população se revoltando contra esse sistema que está aí. Os trabalhadores vão ter que governar, né? Por isso que a gente defende os conselhos populares, porque aquele que está lá na fila da saúde, na fila para ter a sua criança próximo da sua casa, é ele que sabe a sua realidade, né? Então, eles que vão ter que governar os trabalhadores e trabalhadoras. Por isso que a gente tem, diferentemente, porque senão a gente vai virar uma barbárie. O sistema capitalista é isso, né? O sistema capitalista tenta excluir, como é no Maranhão, principalmente. Saulo, a gente já está chegando aqui ao limite do tempo. Eu queria fazer uma pergunta justamente sobre isso, né? Que é essa proposta, claro, de governar com conselhos populares, para todas essas áreas que vocês propõem, né? Segurança, saúde, enfim, tudo, essa participação. Vocês, claro, né, têm isso aí em mente como uma organização, mas não bastaria, essa que é a pergunta, somente a organização de vocês como administradores, gestores e a população agregando, né? Se reunindo, se organizando para justamente participar disso. Você acha que isso seria uma coisa por etapas, seria de imediato? Tem condição disso acontecer de uma maneira imediata, essa organização para juntar as duas peças? Então, Adalberto, hoje a gente tem conselho para tudo. Tem conselho da saúde, tem conselho do transporte, tem conselho da educação, mas não funciona, né? Não são conselhos deliberativos.
Nós temos a posição de transformar esses conselhos, ampliar esses conselhos, por exemplo, conselho de pessoas com deficiência. A gente tem que ampliar para as pessoas que estão sofrendo hoje com todas as dificuldades. A gente viu aí o concurso de Ribamar, o absurdo que foi para as pessoas com deficiência poderem acessar o concurso. Então, essas pessoas, né, por exemplo, não dá para um governo que tem 32 bilhões, governo do Estado, pegar 0,20% do orçamento para geração de trabalho e renda, 0,27% para proteção ambiental, 30 mil reais para proteção à mulher, 30 mil reais de um orçamento de 32 bilhões. Então, quem sabe da realidade são as mulheres, a gente tem um estado do maior número de feminicídio. Quem sabe a realidade são aquelas pessoas que não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação, que passam 3 meses, que virou para pegar um ônibus, um transporte, a gente vê que é uma cidade para veículo automotor, totalmente ao contrário, né? E a gente vê a loucura que as pessoas para chegar ao trabalho, por isso que a gente defende uma tarifa zero, né? Todas essas áreas, inclusive que está na Constituição, no artigo 15, que são direitos sociais, tem que ser garantido pelo Estado, o transporte, a educação, a saúde, né? Então a gente precisa ter o Estado controlando, porque não dá para entregar para a iniciativa privada. Se tu entregar para a iniciativa privada, vai acontecer o que aconteceu no Hospital da Criança, que é um absurdo. Às vezes utilizo politicamente, mas é um absurdo, né? E a prefeitura teve que contratar agora pediatra, porque quando você passa esses direitos essenciais, essas políticas públicas essenciais para a iniciativa privada, ela quer lucrar. A água ela vai querer lucrar, como é feito lá em Paço Lumiar e Ribamar. Então a gente tem que fortalecer a CAEMA, não virar um cabide de emprego, fortalecer a CAEMA, dar estrutura para a CAEMA, valorizar os trabalhadores para a gente garantir o saneamento, porque saneamento é saúde, né? Está tudo relacionado. Saneamento é a questão ambiental, né? É a educação ambiental que a gente também tem que praticar nas escolas. Então, um conjunto, né, de propostas que a gente traz, mas é dialogada, né? Nosso programa foi dialogado com vários grupos, com sindicatos, com movimentos sociais, né? Mas não é um programa pronto, mas é um programa que a gente tem que apresentar, né? Inclusive cumprindo o TRE, mas foi feita uma discussão prévia e que a gente vai avançar no processo, durante o processo eleitoral. Maravilha. A gente vai ter muito tempo nas sabatinas, justamente para desenvolver com mais profundidade todos esses assuntos, com todos os candidatos. Essa é a nossa pretensão. Convite informal já está feito aqui. Claro, a gente vai fazer ainda nesta semana, para a reunião, o convite formal, com certeza. E eu quero agradecer aqui a Saulo Arcangeli, que é o candidato do PSTU ao governo do Estado. Saulo, muito obrigado. Então, eu quero agradecer a Rádio Universidade, espaço, a gente precisa desses espaços até para falar diferente dos outros, né? E aí convidar a todos os trabalhadores, trabalhadoras e a população que acompanha a gente, nos apoia, inclusive financeiramente, né? Siga aí @Saulo Arcangeli, PSTU, né? Para a gente construir junto essa campanha e tentar mudar a realidade aí do Estado do Maranhão, do Brasil e do mundo, né? Que essa é a nossa tarefa principal. Maravilha. Muito obrigado. Amanhã tem mais entrevista. A gente ainda não sabe, não está na agenda quem vem, mas com certeza tem. Para continuar aqui com os candidatos ao governo do Estado aqui no Jornal Rádio Universidade, no Rádio Opinião, e lembrando que a gente vai ter depois, posteriormente, sabatina com maior tempo, né, 50 minutos para desenvolver todos esses assuntos. Saulo, eu peço que você fique aqui, acompanhe a gente vai ter esporte agora. Mayra Nogueira, vamos ao esporte, trazendo as informações esportivas agora.